Oi, gente, eu sou a Giovana. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Heloísa. E nós somos do podcast Meu Grupo, Minhas Regras. Não é de hoje que escutamos falar da necessidade que é reavaliarmos nossos atos e visarmos a preservação do meio ambiente. Nesse podcast estaremos abordando exatamente esse tema. Nosso intuito é trazer uma autorreflexão e fazer com que você, ouvinte, possa mudar seus hábitos e garantir um futuro com mais sustentabilidade ambiental para gerações futuras. Cada gesto, atitude e comportamento a favor do meio ambiente conta muito. Preservar é a única forma de se garantir a sobrevivência não só de outras espécies, como a da própria humanidade. Eu vou falar um pouquinho sobre a poluição, que é nada mais nada menos do que a introdução de substâncias prejudiciais para todos os seres vivos no nosso planeta, de forma acidental ou intencional. A poluição pela água se dá pela eliminação indevida de substâncias por fábricas ou pela população. Um exemplo disso aqui em São Paulo seria o Rio Tietê. A poluição do ar se dá pela fumaça de fábricas, carros ou queimadas intencionais ou não. Um exemplo disso aqui em São Paulo seria as fábricas de papéis perto de Mogi das Cruzes. A poluição do solo se dá pelos lixos jogados pela população e pelos aterros sanitários, que causam a infertilidade do solo. A poluição sonora se dá pelos barulhos, de obras, de carros, que pode causar vários problemas de audição e dor de cabeça. A poluição radioativa se dá pelo excesso de radiação em uma área, que pode causar diversos problemas em todos os seres vivos. Um exemplo disso seria Chernobyl, que vamos falar sobre nesse podcast. Legal que a Fernanda entrou nesse assunto sobre poluição, inclusive falou da poluição da água, é que, não sei se vocês sabem, mas a maior parte de lixo marinho encontrado aqui no Brasil é de plástico. E não só aqui no nosso país, mas também em todo o mundo. Problemas como formações de ilhas de plástico, asfixia, ingestão e envenenamento em animais marinhos é uma das consequências desse acúmulo. Pela saúde e preservação da vida marinha, é necessário diminuirmos o uso de plástico em nosso dia a dia. Você que se interessou por esse assunto e deseja se aprofundar mais, tem um documentário muito bom que trata melhor sobre todos os impactos causados pelo plástico no mar, que é o Oceano de Plástico, disponível tanto no YouTube quanto na Netflix. Agora eu vou falar para vocês sobre o caso de Chernobyl, que aconteceu no ano de 1986, com a explosão do reator da usina nuclear de Chernobyl da Ucrânia, que trouxe muitos casos de envenenamento radioativo, muitas mortes e muitos problemas de saúde. Esse acidente ele aconteceu por uma falha, pois os operadores que estavam trabalhando na usina, eles não cumpriram com o protocolo de segurança. E no dia estava havendo um teste quando houve a explosão. A explosão ela causou um incêndio que foi responsável por jogar na atmosfera uma grande quantidade de material radioativo. E o material ele foi espalhado por muitos lugares e muitos deles foram identificados com um grande índice de radioatividade. Depois de tudo o que aconteceu, muitas pessoas até nos dias de hoje trabalham para que mesmo a usina estando desativada, ela não venha trazer muitos problemas. Houve muitas consequências por conta desse desastre ocorrido, como uma grande índice de câncer em crianças, ansiedade e o impacto psicológico causado por tudo que aconteceu na vida das pessoas afetadas. E muitas dessas pessoas recebem uma pensão especial do governo, um tratamento médico, e é um assunto que existe muito mais sobre ele. E é claro que é essencial procurar em documentários e também em matérias feitas sobre ele. Se você se interessou sobre o assunto de Chernobyl, o documentário Chernobyl, a história completa de Ciência Todo Dia e o Desastre de Chernobyl, da Discovery Channel, estão disponíveis no YouTube e são ótimos documentários para você poder entender o porquê isso aconteceu e quais foram os impactos causados na sociedade que vivia nesse lugar. Você já ouviu falar de uma área chamada Vale da Morte? Iremos comentar um pouquinho sobre ela agora. Cubatão era o lugar perfeito para qualquer tipo de atividade industrial, graças à sua localização privilegiada, pois fica a uma distância de apenas 12 km do Porto de Santos e 100 km de São Paulo. Foi então que empresas de outros países foram convidadas a construírem fábricas sem restrições ambientais no local. Durante esse período, quando os militares governavam, era impossível para pessoas comuns obterem dados sobre emissões de resíduos tóxicos.
Por esse motivo, durante anos, pouco se sabia o que se passava naquela região. A poluição indiscriminada emitida pelas fábricas fez com que em poucos anos a cidade, rodeada por montanhas, se transformasse em uma verdadeira estufa de fumaças tóxicas. As fábricas lançavam centenas de toneladas de gases venenosos na atmosfera. As consequências disso, além de colocar em risco milhares de famílias que viviam naquela região, foi que rios e florestas também sofreram com a poluição. Aos poucos, o ecossistema do local foi sendo de certa forma modificado. As chaminés mandavam pelos ares suas fumaças tóxicas que formavam chuvas ácidas que posteriormente contaminavam o solo, matando a flora e a fauna da serra e intoxicando funcionários de fábricas e habitantes locais. Mesmo que hoje em dia os níveis de poluentes em Cubatão tenham diminuído bastante por conta de medidas que foram tomadas, ele ainda é bastante alto. A geração de hoje em dia sofre com problemas que foram gerados no passado. Infelizmente, se nada for feito, as próximas gerações continuarão sofrendo. Uma dica para quem se interessou por esse assunto e deseja se aprofundar mais sobre a história do Vale da Morte, tem um documentário que se chama 87 Cubatão Vale da Morte. Ele é bastante interessante, pois ele nos faz refletir e pensar melhor sobre a forma como tratamos o meio ambiente e de como ele pode nos afetar. Falaremos agora de uma região muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo. A floresta amazônica é uma das maiores florestas tropicais que existe, sem dizer que é lá que se encontra a maior reserva de água doce no mundo. Apesar de sua importância, todos os anos temos milhares de focos de incêndio nessa floresta. Em 2019, o número de focos cresceu em 30% com relação ao ano de 2018. Foram 89.178 focos de incêndio durante o ano. Só em agosto tivemos 30.901 incêndios. Foram tantos fogos simultâneos que boa parte dos estados brasileiros chegaram a ter seu céu escurecido por conta da fumaça. As queimadas podem ser acidentais ou intencionais, com o objetivo de desmatar a área para a criação de gado ou agrária. Isso teve repercussão mundial, levando o presidente da França, Emmanuel Macron, a pressionar Jair Bolsonaro quanto às políticas ambientais. Um dos impactos imediatos que essas queimadas trazem são a perda da biodiversidade, perda da qualidade do solo e aumento de casos de doenças respiratórias nas cidades próximas a esses locais afetados. Dado isso, devemos tomar atitudes para que nossas florestas não sofram mais. A preservação é mais do que necessária, pois o planeta sobreviverá sem nós, mas nós não sobreviveremos sem ele. Bom, eu vou falar bem resumidamente sobre o caso de Brumadinho, que aconteceu no ano de 2019, no dia 25 de janeiro em Belo Horizonte, onde houve um rompimento da barragem da Vale e a lama acabou atingindo uma grande área, deixando muitas mortes. As sirenes de alerta da barragem, elas deviam tocar e elas não tocaram, o que fez com que as pessoas não pudessem se preparar. Alguns pontos eles foram esclarecidos sim pelo presidente da Vale, e como as causas que levaram ao rompimento ainda não foram conhecidas e esclarecidas, foi aberta uma investigação para verificar os documentos técnicos. Quando aconteceu o rompimento, nós acompanhamos por diversas notícias a situação de como ficou o lugar, a lama que acabou atingindo várias casas, tinha uma pousada que tinha mais de 25 pessoas, e também a área administrativa da Vale. Foram muitas mortes e muitas pessoas estavam desaparecidas e como ainda estão, e a busca continua. Muitos bombeiros, Força Aérea e o Exército Brasileiro, eles ajudaram na busca. Outros lugares, como Israel, eles mandaram pessoas para ajudar na busca das vítimas do desastre. E a Vale, ela disse que a lama não era tóxica, porém, da mesma forma, ela acaba trazendo muitos problemas. Ela destruiu uma grande parte da vegetação, o solo ele vai ter uma composição alterada, teve mortes de muitos animais, um rio que, por causa da lama, ele se tornou impróprio para o consumo, e ainda que a gente não saiba muito bem de todos os danos, nós esperamos que eles não sejam tão grandes como em Mariana. Bom, gente, agora para finalizar esse podcast, estaremos falando um pouquinho sobre o acidente na Baía de Guanabara. Um exemplo de desastre ambiental que ocorreu aqui no Brasil e teve um grande impacto para o meio ambiente foi o que ocorreu na Baía de Guanabara. Um acidente com um navio petroleiro resultou no derramamento de mais de 1 milhão de litros de óleo in natura no Rio de Janeiro. Esse derramamento de óleo, ou até mesmo derramamento de petróleo no mar, é bastante conhecido como maré negra. E eu acho que eu nem preciso dizer o quão prejudicial é para o mar esse tipo de poluição.
Suas consequências são catastróficas. Para vocês terem uma ideia, o petróleo diminui a concentração de luz no mar. Isso causa diminuição na taxa de fotossíntese, pois sem luz não tem como ocorrer esse processo. Também ocorre uma diminuição nas trocas gasosas na superfície e, além disso, o petróleo causa diversos problemas para os animais marinhos e as aves aquáticas. Depois de fazer algumas pesquisas, eu descobri que existe uma forma bastante eficaz e promissora que se vem estudando cada vez mais nos últimos anos para combater esse tipo de impacto. E existe um método que é chamado de biorremediação, que consiste no uso de um ser vivo para remediar o impacto ambiental. Hoje em dia, existem bactérias que são capazes de degradar o petróleo. Isso é uma informação bastante interessante, pois se talvez priorizássemos mais o investimento em descobertas que beneficiem nosso meio ambiente, como esta, poderíamos, quem sabe, consertar os nossos erros passados, erros que cometemos ao destruir e poluir o nosso ecossistema, e com isso começarmos a, daqui para frente, termos hábitos mais sustentáveis. É isso, gente. Muito obrigado por nos escutarem e esperamos que vocês aprendam e evoluam com esse podcast. Tchau!